Olá, eu sou a professora Célia e nós vamos iniciar a nossa quarta aula da disciplina de Gestão de Custos. E nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o método de custeio variável, que é um dos métodos que para a parte gerencial da empresa é muito importante, porque ela, diferente do custeio por absorção, ela não aloca os custos fixos aos produtos que nós estamos aqui identificando. Então, o custeio variável é recomendado para o gerenciamento quando se trata de decisões de planejamento de curto prazo, podendo trazer bons resultados na elaboração do orçamento de produção, de venda e na fixação do preço. Então, o custeio variável, ele só traz para os produtos, ele só aloca para os produtos os custos variáveis, os custos diretos. Então, aqueles diretamente identificados ao processo de produção. E os indiretos que precisam de critérios de rateio, eles são tratados como custos do período, custos de capacidade da empresa e não exatamente para o custo de produção. As características desse método de custeio é que nós utilizamos aí a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, que é um dos assuntos aí que nós veremos futuramente. O ponto de equilíbrio nos dá a quantia de produtos que precisamos para conseguir não ter prejuízo, porém não termos lucro. Destaca-se aqui que o custo fixo, ele está fora do nosso processo e ele facilita o controle porque nós não arbitramos um custo desses indiretos para o produto. Eles estão fora e aqueles diretos nós sabemos quanto vai. Ele evita então o rateio. O rateio é arbitrário, como eu disse. As vendas aumentam e o lucro também aumenta. Aumenta porque nós tratamos os produtos como só variáveis, como custos apenas variáveis. Os fixos são tratados aí fora do processo. Não faz distinção entre dispêndio e utilização de capacidade. A capacidade está ligada aos custos fixos. Os custos variáveis estão ligados à quantidade de produtos elaborados. A matéria-prima comprada fica em estoque até ser utilizada. Então, a capacidade aqui não influencia o nosso processo, e sim os produtos que são elaborados durante este processo, efetivamente. Pode relegar os custos fixos nos preços de venda. O que significa isso? Significa que na hora de eu fixar esse preço de venda, esses custos são tratados como despesas e não exatamente como custo do produto. Aqui eu tenho um gráfico onde mostra que as despesas, elas vêm aqui para a nossa demonstração de resultado, que é uma das demonstrações contábeis utilizadas para encontrarmos aí o resultado do exercício da empresa. Os custos variáveis ou os custos aí de produção ou de prestação de serviço vêm diretamente para ser deduzido da nossa receita. Então, da receita, nós deduzimos custos variáveis e despesas variáveis, encontramos a margem de contribuição, que é o quanto esses produtos contribuem para pagar o que é fixo para a empresa, que não varia de acordo com a produção ou com a venda, que são os custos fixos e as despesas fixas. E aí encontramos o resultado do exercício, o resultado do período em que a gente estiver contabilizando os custos e as vendas. Aqui eu coloquei também um exemplo da nossa empresa JC, que começou aqui em 1/2 de um ano aqui, 2019, pode ser, que tem como objetivo produzir artigos para festa. O preço médio deste produto, de acordo aí com o estimado pela área de marketing da empresa, porque nós trabalhamos aqui em conjunto, com todos os setores, estabeleceu que cada um destes produtos serão vendidos por R$ 9,50. Esse é o preço de venda. Durante este mês, nós tivemos alguns gastos. E entre eles aqui nós temos os custos fixos mensais, de aluguel e de supervisão, as despesas fixas mensais da parte administrativa, os custos variáveis de matéria-prima e de mão de obra, as despesas variáveis de comissão e a quantidade que foi produzida no mês, 11.000 unidades. Aqui eu chamo a atenção de vocês para que vocês vejam que tanto a despesa fixa como o custo fixo, ele está por mês, no período, porque é capacidade instalada.
Os custos variáveis e as despesas variáveis, eles estão identificados por unidade, porque eu sei quanto vai para cada um dos produtos. Sei que gasta R$ 3,00 de matéria-prima, de mão de obra é R$ 2,00 e para venda a comissão dos vendedores é de R$ 1,00 por unidade. Aqui tem uma demonstração de resultado, como aquela do gráfico anterior, onde nós vamos verificar o resultado final desta venda durante esse mês de fevereiro. Chama atenção que a produção foi de 12.000 unidades, porém a venda foi só de 11.000 unidades. 1.000 unidades ficaram em estoque. Quando nós fazemos a demonstração de resultado, é a quantidade que foi vendida e não a quantidade que foi produzida. As 1.000 unidades serão vendidas posteriormente. Então, a receita é referente aos R$ 9,50 por unidade. Então, a receita de R$ 104.500 é referente à venda das 11.000 unidades. Os custos variáveis, eu só produzi 12.000, porém vendi 11. Então, os custos aqui de R$ 5,00 por unidade vêm dos 11.000 vendidos. Isso também se dá com a despesa variável, que é a comissão de venda. E aí nós chegamos à margem de contribuição de 38.500. Esses 38.500 vão contribuir como um todo para a empresa pagar aquilo que é fixo. Os custos fixos eram o aluguel e a supervisão, que eram de R$ 12.000 o total. Esses custos, eles são para a produção das 12.000 unidades. Foram utilizados para a produção de 12.000. Porém, aqui as 11.000 vendidas serão responsáveis pelo pagamento também desses 12.000. Eu não me importo aqui se ficou as 1.000 unidades em estoque, mas sim que a minha venda foi de 11, porém a receita é só de 11.000 e com isso os 38.500 pagarão esses 12.000 de custos fixos mais os 8.000 de despesas fixas e chegaremos ali à nossa margem de R$ 18.500. Então, chamando a atenção aqui que a produção era de 12.000 unidades, a venda era de 11.000, então ficou um estoque final aqui de 1.000 unidades e neste estoque final que irá lá para o meu balanço patrimonial para ser registrado como estoque na minha empresa é de 1.000 unidades a R$ 5,00 e ali perfazendo o total de R$ 5.000. Então este valor, esses produtos que irão ser vendidos no próximo mês, ou no próximo período, ele não terá custos fixos alocados, porque os custos fixos já foram pagos durante a venda das 11.000 unidades, aqui no caso do mês de fevereiro. Aqui algumas referências que vocês devem utilizar durante o estudo de vocês, além do material escrito, porque aqui são referências de livros muito importantes para o nosso processo. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu aguardo na nossa próxima aula.